Olá, pessoal. Eu sou a professora Clarice, do Instituto Federal de Educação de Pedro II. Nossa aula é sobre a aprendizagem e processos psicológicos. Nossa disciplina é Psicologia da Educação. Essa aula é a continuação da aula 1. Então, esta é a parte 2. Aprendizagens e processos psicológicos. Na aula anterior, a gente viu que a aprendizagem envolve os processos de inteligência, criatividade, memória e motivação. Trabalhamos com o conceito de inteligência. Agora continuaremos a falar sobre a criatividade. Criatividade é um aspecto intrínseco ao ser humano que lhe possibilita trabalhar e combinar ideias e fatos conhecidos a fim de gerar novas ideias. Então, formular uma definição de criatividade tem sido uma tentativa de várias áreas, como a psicologia, filosofia, sociologia, mas esse conceito, essa definição de criatividade se torna complicada. Pessoas criativas, elas têm níveis de consciência e atenção maior do que as demais, o que dá a elas uma sensibilidade elevada e disposição para vislumbrar novas possibilidades e novas relações entre as coisas. Aqui nós vamos apresentar as duas linhas de raciocínio de pessoas criativas, que é o raciocínio divergente e o raciocínio convergente. O raciocínio divergente, que faz parte da natureza humana, são as ideias simples usadas pelo indivíduo para desenvolver ideias mais complexas. Pessoas criativas têm um comportamento investigativo e colocam questão buscando detalhamento nas respostas, geram muitas ideias e avaliam soluções alternativas. Elas buscam soluções inovadoras, até então imagináveis. Pessoas com raciocínio divergente são focadas nos detalhes, utilizam o lado direito do cérebro, são mais ligadas às áreas das humanas, pois são integrativos, perspectivos, interpessoais, prestativos. Raciocínio convergente é um modo de pensar no qual o indivíduo procura a solução correta para um problema. É similar a solucionar um problema de física ou matemática como apresentado num livro. Nessa perspectiva, o indivíduo faz uso do raciocínio lógico e avaliativo como objeto de reduzir o universo de soluções adequadas ao problema. O raciocínio convergente faz com que as pessoas sejam focadas no todo, utilizam o lado esquerdo do cérebro e possuem organização, eficiência, lógica, análise mais desenvolvidas. O comportamento de um indivíduo criativo é resultado da combinação de traços de personalidades. Seu comportamento se molda a partir do desenvolvimento de suas habilidades. Tais padrões podem ser exemplificados como curiosidade extrema, perspectiva, persistência diante de obstáculos, independência em suas atitudes, tolerância a situações de ambiguidade, adaptação de ideias e soluções com a adoção de novas ideias e formas de pensar, utilização de raciocínio divergente e convergente, desenvoltura e desembaraço na execução de atividades, entre outros. A inteligência compreende a capacidade de aprender e raciocinar. A criatividade, no entanto, é a capacidade de gerar novas ideias, conhecimentos e produtos, pensar e elaborar ideias e soluções com facilidade. A memória
Você já viu as pessoas falando que esqueceu alguma coisa, que não tem memória, que a memória já está gasta? Um armazenamento de informações e fatos gerados a partir das experiências vividas ou ouvidas. A memória é frequentemente definida como sendo a retenção da aprendizagem. Ora, se fosse assim, o estudo da memória deveria ser apenas um aspecto do estudo da aprendizagem, o que não é. O cérebro possui múltiplos sistemas de memória com diferentes características, diferentes redes neuronais. Aquilo que cada um de nós recorda é diferente daquilo que os outros se lembram, mesmo no que diz respeito a situações em que estiveram juntos. Mesmo juntos, cada pessoa tem uma percepção. Cada um percebe alguma coisa diferente do outro. Cada um tem a sua percepção própria. Mesmo estando no mesmo local, ouvindo as mesmas pessoas, cada pessoa tem a sua percepção e vê e ouve coisas diferentes da outra pessoa que está no mesmo local. Uma boa memória envolve um equilíbrio entre recordar e esquecer. Motivação. Você tem motivação para assistir suas aulas? Sim, você tem. Por quê? Porque você precisa concluir sua disciplina para concluir o tão sonhado curso. Então, você tem uma motivação. Motivação é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a uma propensão a um comportamento específico. Este impulso pode ser provocado por um estímulo externo, provindo do ambiente, ou também ser gerado internamente. Motivos internos. Os motivos gerados do ambiente podem ser os estímulos ou incentivos que o ambiente oferece ou objetivos que a pessoa persegue porque satisfazem as suas necessidades, despertam um sentimento de interesse porque representa a recompensa a ser alcançada. Já os motivos internos são as necessidades, aptidões, interesses e habilidades do indivíduo que o fazem capaz de realizar certas tarefas e não outras, que fazem sentir-se atraído por certas coisas e evitar outras, o que fazem valorizar certos comportamentos e menosprezar outros. A ação humana caracteriza-se por ser voluntária e intencional, implica deliberação e decisão. A atividade voluntária são os atos em que a pessoa elege os objetivos ou fins com os quais seleciona os meios que considera adequados para alcançá-los e prevê as consequências dos atos que tenciona realizar. Os seres humanos manifestam tendências, ou seja, disposições internas para efetuar determinadas ações ou facilitar a sua execução. Nossa vida é movida por motivação. Nós precisamos ter motivos para realizar atividades. E como se dá esse ciclo motivacional? Ele se dá através, número 1, de necessidade, que é o estado de desequilíbrio provocado por uma carência ou privação. Por exemplo, falta de alimento. 2, impulso ou pulsão, que é caracterizado por um estado energético capaz de ativar e dirigir o comportamento. Por exemplo, a força que move o indivíduo para obter a comida. Terceiro, a resposta, que consiste na atividade desenvolvida e desencadeada pela pulsão. Por exemplo, a busca pelo alimento. 4, o objetivo, que diz respeito à finalidade ou à meta que se procura atingir com a atividade. Por exemplo,
a ingestão de alimento. E por fim, quinto, saciedade, que se refere à redução ou eliminação da pulsão. Por exemplo, depois do alimento ser ingerido, a fome continua ou desaparece. Embora a motivação seja apenas um dos fatores internos que influencia o comportamento humano, ela é dada tanta importância porque atua, em geral, sobre as necessidades dos indivíduos a fim de supri-las para atingir os objetivos. Como forças ativas e impulsionadoras do comportamento, apresentam uma enorme diversidade, porque as pessoas são diferentes entre si. Podem ser definidas 3 suposições para explicar o comportamento humano, das quais a análise nos é válida, pois elas estão intimamente relacionadas com o processo de motivação, que são: comportamento humano é causado, ou seja, existe uma causalidade do comportamento. Tanto a hereditariedade como o meio ambiente influem decisivamente sobre o comportamento das pessoas. Outra suposição seria: o comportamento é motivado, ou seja, há uma finalidade em todo comportamento humano. Comportamento não é causal nem aleatório, mas sempre orientado e dirigido para algum objetivo. E por fim, o comportamento humano é orientado para objetivos pessoais. Subjacente a todo comportamento existe sempre um impulso ou um desejo, uma necessidade e uma tendência. E, por falar em necessidade, estamos vendo a pirâmide de Maslow, que é hierarquia das necessidades. Bom, na base nós temos as necessidades do corpo. As necessidades do corpo são as necessidades fisiológicas, que são necessidades de comida, água, abrigo. A necessidade de segurança é a defesa, proteção e a estabilidade. As próximas 3 partes da pirâmide são as motivações, que são as necessidades sociais, necessidades de status e autorrealização. Com relação a relacionamento, a necessidade de ter amigos, famílias, comunidade. A autoestima. A pessoa necessita de respeito e reconhecimento, que é a necessidade de status. Por fim, vem a autorrealização, que é a necessidade, de criatividade, talento, desenvolvimento pessoal, no que a pessoa se autorrealiza. Abraham Maslow comentou que todos os seres humanos nascem com um senso inato de valores pessoais positivos e negativos. Somos atraídos por valores pessoais positivos, tais como justiça, honestidade, verdade, beleza, humor, vigor, poder, mas não poder abusivo, ordem, mas não preciosismo, inteligência, mas não convencimento. Dessa forma, somos repelidos por injustiça, morbidez, feiura, fraqueza, falsidade, engano, caos, etc. Maslow também declara que valores pessoais positivos são definíveis somente em termos de todos os outros valores pessoais positivos. Quer dizer que não podemos maximizar qualquer virtude e deixar que ela contenha quaisquer valores pessoais negativos sem repulsa. Era isso que tínhamos para esta aula. Temos a referência do Raimundo Dutra Araújo. Um forte abraço, estudem pela plataforma no livro, façam suas pesquisas e respondam à atividade postada na plataforma. Forte abraço, até a próxima aula.